livro A Luz do Caminho, média espanhola, Amália Domingos Soler. Capítulo 17. A abóbada de luz. Existe uma rua em Barcelona que nos lembra a de Sevilha. Em sua parte mais antiga, é estreita e algo tortuosa, tendo todas as casas no andar de baixo boas lojas de roupas, cujos donos, não querendo ser menos que os outros, adornam a rua com uma tenda árabe em sua entrada e arcos de igual arquitetura, muito elevados, enfeitados com uma fileira dupla de lamparinas de gás, cuja luz era amortecida por globos de porcelana. Nada mais belo do que contemplar a certa distância aquela abóbada de luz. Ao vê-la, ficamos tão gratamente surpreendidos e impressionados que não podíamos explicar a doce impressão que embargava nossos sentidos. O que sim podíamos assegurar é que algo nos detinha ali. Com tristeza deixamos aquele lugar e em outras vezes que voltamos a ele sentimos a mesma emoção. Nós que escrevemos inspirados pelos Espíritos conhecemos perfeitamente quando um ser invisível nos rodeia. Temos então plenitude de vida, nossas ideias adquirem mais lucidez e não ficamos com a menor dúvida de que, ao contemplar a abóbada de luz de gosto árabe, algum espírito nos acompanhava e tomava parte em nossa contemplação. Para nos certificarmos, perguntamos ao amigo espiritual que nos guia em nossos trabalhos e este nos disse que, efetivamente, um espírito que havia sido muçulmano em sua última encarnação contemplava, agradecido, a lembrança de que os comerciantes daquela rua tiveram consagrado com semelhante obra arquitetônica as tantas maravilhas que haviam feito os de sua raça, e sua complacência aumentara ao ver nosso entusiasmo. Desejoso de nos transmitir suas ideias, envolveram-nos então com seu bom fluido, esperando a ocasião oportuna para comunicar-se conosco. Esta ocasião havia chegado agora, dominado por uma profunda tristeza, porque a vida na terra é um gemido contínuo, sendo as decepções as encarregadas de aproximar de nossos lábios a taça da dor. Quando um homem olha em torno de si e não vê nada além de pontiagudos espinhos, quando se entrega por egoísmo à vontade de outros, quando não encontra em si mesmo mais que a neve do desencanto, é então que procura a vida que lhe falta na inspiração dos Espíritos. Ao menos nós agimos assim. Se tivéssemos sido felizes, indubitavelmente não haveríamos consagrado os últimos anos de nossa existência ao assíduo trabalho que hoje absorve todas as horas de nossa vida. Não vivemos tão mal quanto estamos a sós e gozamos às vezes de tão doces consolo. Alimentamos risonhas esperanças quando transmitimos ao papel as inspirações dos Espíritos, que sempre estamos desejando nos colocar em comunicação com eles, que por sua vez manifestam o mesmo desejo, pois sempre que os evocamos acodem solícitos ao nosso chamado. O espírito que nos acompanhava quando contemplamos a abóbada de luz disse assim: pobre alma solitária, quando te oprime o peso do teu passado, tu tens razão ao dizer em ti não se encontra o calor da vida, que mal pode encontrar o que em cumprimento da lei não te foi dado possuir. Mas tudo tem um fim, não existe culpa eterna nem castigo perpétuo. Os dias passam com a rapidez do relâmpago e chegam as recompensas com a mesma pontualidade com que chegaram as represálias. Os eremitas deixam seu retiro e vêm para fazer parte do grande banquete da vida. E os que ontem morreram de frio se reanimam com o calor divino do amor. Vivem amados e vivendo amados, vivem com Deus. E o mesmo que acontece com os indivíduos sucede com as raças. O martírio dos povos nunca é estéril. O sangue derramado se distribui ordenadamente pelas artérias do corpo social. Para as vítimas é água de vida, para os verdugos é chumbo derretido. Se pudesses compreender a justiça de Deus, se pudesses admirar o que eu admiro, porque apesar de não ser nenhum espírito elevado,
Tenho a compreensão suficiente para compreender a ordem admirável que reina na criação. Não te entregarias ao desencanto, não reduzirias tua alma a zero sem valor, não sentirias esse frio na alma que te faz desejar a negação de Deus, sonhando com a paralisação absoluta de teu ser. Não penses que é estranho o teu desalento. Se necessitas parar, não decair de uma força de vontade gigante que na Terra é difícil possuir, porque a inteligência dos encarnados é tão limitada que, ao traçar o círculo da órbita que há de seguir o espírito, o traço tão pequeno que se asfixia dentro dele. Eu também me asfixiava, eu também gemia quando nas torres de minha granada vi tremular a bandeira espanhola e as tropas castelhanas invadiram os pátios de minha Alhambra. Eu também chorei ruína de minha raça, escondida nas alpujarras. Acredito que se extinguia para sempre a glória de seus heróis e o nome de seus sábios. Eu também duvidei do poder de Alá e acusei a Maomé de impostor. Eu também me perguntei, por que você vive? Por que você respira? Se Deus foi vencido, se seu profeta é um enganador, o que é que ainda vibra em você? De que substância se compõe sua inteligência? Se a onipotência de seu Deus é um mito, como ainda existe um átomo em você? Como foram tristes os últimos anos de minha vida terrena. Quantas dúvidas tão cruéis me atormentavam. Eu procurava Deus e não encontrava. Meu Deus era frágil e os dos cristãos ímpios, porque se deleitava com os horrores da matança. Quando eu via sobre minhas torres a cruz em vez de meia lua, dizia indignado: e é você o símbolo da redenção? Boas maneiras de convencer infiéis, destruindo seus lares, apropriando-se de suas riquezas, semeando a desolação e a morte, onde brotavam os germes da vida e da prosperidade. Onde está Deus? Onde está o Deus da verdade que não o encontro? Ó ciência, fiel depositária de todas as verdades, diga-me, onde está Deus? Diga se Maomé mentiu ao dizer que no paraíso estavam as donzelas sempre virgens para inspirar um eterno desejo. Diga se a igreja que se chama cristã é a que guarda a moral do Cristo. Diga porque a força bruta é mais potente que a ação lógica da razão. Diga porque as armas homicidas se atrevem a disputar seu poder com a palavra, que as feras compreendem e obedecem e os homens rejeitam. Diga você, ó ciência do mundo, qual é aqui a raça racional? Mas aí a ciência permanecia muda, demonstrava-me a idade da Terra nas capas geológicas, me mostrava nos fósseis os antepassados do homem, me manifestava no espaço que havia outros mundos de imensa magnitude, via os caudais da vida na atmosfera, nas profundezas do mar, no fundo dos abismos, no cume de todas as montanhas, mas diante do homem, que se chama civilizado, emudecia, e ante aquele espetáculo era onde se irritava meu coração. Oh, quantas vezes me oprimiam as têmporas do cúmulo do desespero, dizendo: Deus, se você me criou, dei-me o direito de perguntar, porque em seu nome se sacrificam os povos que lhe rendem culto e que utilizaram a inteligência que lhes concedeu, dedicando-se ao cultivo de todas as artes, indústrias e manufaturas. Por que em seu nome se mata? Por que em seu nome se aviva e se inflamam os ódios, perseguindo-se os homens com tão cruel fúria, que em comparação as feras e os chacais são cordeiros inofensivos? Responda, Senhor, responda, que se razão me deu, quero com ela compreendê-lo. Mas aí, nem Deus nem a ciência responderam à minha pergunta, e consumi os anos de minha vida procurando Deus. Eu não era fanático. Da mesma maneira, li os versículos do Alcorão, como as do Antigo e Novo Testamento.
No mesmo modo, fazia uso das purificações, como penetrava nas mesquitas convertidas em igrejas cristãs para humilhação do Islã. Nenhuma cerimônia religiosa conseguiu jamais me convencer. Eu amava meu povo e amava minha raça. Eu amava meus lares. E aquele que tantas vezes venceu com seu punhal chorou a sós pelo infortúnio de sua pátria. Sim, chorei na noite silenciosa, sentado nas matas das alpujarras. Olhava o céu e pedia justiça para minha pátria. A sede de vingança me devorava e a fome de saber me consumia. Minha alma estava tão enferma que sua tenaz doença se transmitiu ao meu corpo. E deixei a terra jovem ainda, sem deixar descendentes de meu nome. Não quisera criar família, estava humilhado. A raça humana me inspirava desprezo tão profundo que, em vez de aumentá-la, pensava ser lógico diminuí-la. Tão aflito entrei no espaço e tão admirado fiquei quando, ao despertar de meu breve sono, me encontrei na plenitude da vida. Desci a meu túmulo, vi meu corpo inerte e uma formosa cristã que chorava junto à minha sepultura. O pranto daquela mulher me atraiu à terra. O livro da criação se apresentou suas folhas. Li suas páginas com avidez e nelas encontrei Deus, mas não Deus, não dos deuses dos homens, mas sim no espírito de vida que palpita no universo. Meu eu, minha inteligência, minha vontade, minha ciência adquirida e não esquecida, tudo me testemunhou que Deus vibrava em todos os mundos, tanto quanto em todos os átomos. Contemplei a humanidade terrena e me padeci. Sorri com lástima diante das mesquitas convertidas em catedrais. Os líderes muçulmanos e os sacerdotes cristãos me inspiravam a mesma compaixão. Os ídolos pareceram que são em realidade figuras frágeis de barro que as civilizações vão rompendo, e sobre suas ruínas as novas gerações levantam seus altares, sem que em nenhuma delas esteja a imagem de Deus. Extinguiu-se em mim o ódio do muçulmano para com os cristãos, mas confesso minha debilidade. Ainda me agradam os edifícios que me lembram minha Granada. Ainda as tendas árabes atraem minha atenção. Ainda sinto gratidão quando em seus festejos populares se lembram da ordem arquitetônica que embelezou as cidades muçulmanas e adornaram suas ruas com algo que me lembrava minha última encarnação. A raça árabe é idólatra da arte e da beleza. Existe nela muita sombra, mas também muita luz. A ti causou impressão a abóbada luminosa formada pelos múltiplos arcos, belo teto de fogo que me fez recordar as festas de minha Granada, empório de riqueza, de beleza e de luz. Muito me agrada falar contigo. Há alguma semelhança entre o final da tua atual existência e de minha última encarnação. Vive sem lar nem pátria, sem templos nem altares. Tu não elevas tua prece ao pé de nenhum ídolo. Tens um frio tão intenso na alma, é tão profunda a solidão em que tu vives que tudo te produz desgosto. Somente uma corda sensível resta em ti. Teu amor é luz. A luz te impressiona quando cobre de franjas de ouro o horizonte, quando os raios de sol se refletem nas ondas, quando a ciência do homem dissipa as sombras da noite, quando cobre de franjas de ouro o horizonte, quando os raios de sol se refletem nas ondas, quando a ciência do homem dissipa as sombras da noite, quando os inventos humanos encurtam as distâncias e transmitem o pensamento. Tu amas a luz em todas as suas manifestações, por isso tanto te impressionou a abóbada, dizias mentalmente. Quem pudera viver numa paragem onde irradiasse contínua luz, que formoso é esse teto de fogo. Feliz daquele que olha e sempre veja uma brilhante abóbada de luz. Tu tens razão, a luz é a vida, é a seiva, é o pólen fecundante. Sem um olhar dos sóis, os sistemas planetários não existiriam.
quero fazer uma advertência antes de me retirar. A ti que tanto amas a luz, que vives como eu vivi, sem o calor da alma, porque estava descontente comigo mesmo, como se dá contigo. Vou dar um conselho, para que vivas mais feliz e melhor preparada para te despojares da tua carnal vestimenta. Leva em consideração e não te esqueças que a abóbada de luz cada homem tem em si mesmo. A luz própria que da mesma maneira irradia na escura prisão de sombria fortaleza, como a beira do mar. Quando o sol aparece no oriente com seu manto de fogo, essa luz é a consciência, lâmpada que nunca se apaga, farol que jamais se extingue, astro que sempre brilha, o qual fotografa nossos pensamentos com tal fidelidade que a consciência é o espelho do homem. Estão tão unidos que são a voz e o eco, companheiras inseparáveis que nada consegue desunir. O homem poderá ser despojado de tudo quanto possua, poderá ser mutilado e ficar reduzido à impotência, mas enquanto conserve a razão, sobra-lhe a consciência. A abóbada luminosa da qual pode pressentir os resplendores do infinito. Todos podem viver na luz, não tenham disso a menor dúvida. Poderá um infortúnio abater a coragem do espírito, poderá sentir o peso de uma horrível expiação, poderá olhar a face da terra e dizer com amargura: não tenho um amigo, mas ninguém, ao olhar dentro de si mesmo, poderá dizer: estou só. Não, verá sua sombra reproduzida no espelho de sua consciência, verá todos os atos de sua vida, e os que amam a luz devem fazer o que seja a sua consciência um foco luminoso, com que seja a sua consciência um foco luminoso, que inunde com seus raios o áspero caminho de sua peregrinação. Tudo pode a adversidade arrebatar-nos, pátria, afeições, esperanças, crenças religiosas, tudo menos o íntimo convencimento que existe dentro de nós mesmos. O eco de nossa própria voz, o reflexo de nosso pensamento. As religiões têm estudado a eliminação dos hereges, mas não têm podido eliminar os espíritos, que são os que avivam o fogo sagrado da consciência. Quando o espírito encarnado chega a perder até a lembrança de seus atos, tal é a agonia em que vive. Seus guias de além-túmulo se aproximam dele enquanto seu corpo repousa, levantam uma ponta do véu que cobre o passado e dizem: olha e compara. O espírito olha e fica constrangido, mas convencido de que não há mal que brote, se antes não se arrojou a semente do vício no fundo suco das paixões. Durante a noite pede para ver algo que fotografe seu passado, e durante o dia busca fazer com que todos os seus atos, ao refletir em sua consciência, aumente cada segundo a potência do foco luminoso, e assim poderá viver seu espírito esperando tudo de si mesmo, debaixo de uma formosa abóbada de luz. Sábio e profundo é o conselho desse espírito, e procuramos segui-lo quando nos seja possível, porque somos adoradores da luz, compreendendo que sem a luz na consciência o universo é um caos, e já que há luz em todos os sóis, luz na ciência e luz na razão do homem, para nós acercarmos da verdade suprema. O que nos falta? Vontade. Tenhamos, pois, firmeza para chegarmos a ser grandes, e em todas as paragens encontraremos o que tanto nos impressionou, uma abóbada de luz. Capítulo 18. A Luz do Caminho, da médium espanhola Amélia Domingues Soler. Olho por olho e dente por dente. Amigos invisíveis, que na linguagem usual se chamam leitores, mas que invisíveis são para mim, visto que não os conheço. Vocês se lembram de uma confidência que fiz com a epígrafe A Árvore da Vida, na qual apresentava esta com flores, com frutos e seca, simbolizando esse último período cadáver de uma mulher que contemplei num hospital, e cujo espírito perguntei: quem é você? E escutei uma voz clara e precisa que me respondeu:
Já lhe direi quem sou, pois bem, como não há dívida que não se pague, nem prazo que não se cumpra, dito o Espírito pagou a dívida que comigo contraiu, dando a seguinte comunicação por meio de um médio escrevente mecânico em diferentes sessões. Amália, você sentiu pena ao ver meu cadáver só e abandonado em poder de seres indiferentes que se alegravam com minha morte, porque os fiz sofrer com meus lamentos? Minha solidão inspirou simpatia e você me perguntou quem eu era e agradeci seu espontâneo interesse, pois estava, e é um caso bastante excepcional, sem turbação alguma, podendo apreciar e conhecer quanto me rodeavam. Fazia muito tempo que costumava abandonar meu corpo por espaço de muitas horas e estava acostumada a vê-lo cheio de chagas e coberto de podridão. Portanto, ao desatarem-se os laços fluidos que me uniam ao meu envoltório, o contemplei sem sobressalto nem pena, tão habituado estava já a olhá-lo. Sua voz amiga foi o único eco que encontrei na terra em minha longa peregrinação. Minha vida foi uma série ininterrupta de sofrimentos, justo castigo a meus anteriores desacertos. Em minha penúltima encarnação, pertencia ao sexo masculino, sendo meus pais honrados lavradores na província de Toledo, mas sem dúvida devo ter sido no passado primogênito de algum duque que olhava com nécio desdém as terras agrícolas. Vendo meu pai que não podia fazer-me trabalhador, enviou-me a Toledo, ao lado de um irmão seu, ligado à igreja, o qual tratou de me fazer sacerdote, mas eu, que só pensava em repetir estocadas e golpes à direita e à esquerda e sonhava em fazer fortuna por meio de um casamento vantajoso, não dei ouvidos aos seus bons conselhos e, extraindo de suas arcas quanto dinheiro pude, fugi de Toledo, acompanhado por outro perdido como eu. Granada foi a cidade que escolhemos para teatro de nossas loucuras. Mudamos de nome e em pouco tempo nos fizemos notáveis por desordeiros e perturbadores, saindo sempre ilesos das continuadas brigas. Seguindo em minha ideia de me casar com uma mulher rica, fixei os olhos numa formosa jovem, filha de uma grande família. Ela também reparou em mim e me quis desde que me viu, porque eu tinha a formosura do anjo mau, como vocês dizem na terra. A subjuguei por completo Clemência, que era cândida e boa. Com o ouro venci a resistência da anciã governanta, que me facilitou a entrada no jardim da casa, onde falava com Clemência, que devia casar-se com um parente seu e que não amava, a quem não amava. Propus-lhe a fuga, mas ela, casta e pura, se negou. E isso então lhe disse que um sacerdote nos abençoaria antes de abandonar o lar paterno. Assim foi. Meu companheiro de aventuras, disfarçado com um hábito de frade, uma noite me acompanhou, e num pavilhão de jardim teve lugar a enganosa e sacrilégia cerimônia, sendo testemunha a governanta de Clemência, que, pálida e tremendo, abandonou a casa de seus pais, dominada por minha poderosa vontade. Passamos 8 dias numa casa de campo. Clemência era feliz, e eu ditei-lhe uma carta a seu pai, pedindo perdão e permissão para nos arrojarmos a seus pés. Mas nossa súplica foi em vão. A governanta de Clemência contou à sua mãe nosso secreto casamento, e, inteirada disso, seu pai se pôs furioso, declarando que deserdava sua filha ingrata e proibindo terminantemente que alguém a levasse à sua presença, visto que para ela já havia morrido. A governanta, despedida da casa, foi a que nos informou de tudo o que ocorreu, deixando-me desconcertado.
porque isso punha por terra todos os meus planos de riqueza e poder. Meu amigo me aconselhou que deixássemos Granada de imediato, antes que fosse tarde. Compreendi que tinha razão e quis deixar ali Clemência, mas meu companheiro não julgou prudente, dizendo que haveria oportunidade para isso. Saímos então os três em direção a Cádiz, onde conheci um capitão de navio negreiro e, sem dizer uma palavra nem a Clemência nem a meu amigo, embarquei rumo a Cuba. Durante a viagem não deixou de turvar meu sono um vago remorso. Clemência ia ser mãe e a deixava abandonada numa cidade estranha, mas embriagando-me calei os gritos de minha consciência. Associei-me ao capitão e ao cabo de 2 anos havia feito bom negócio, comprando e vendendo meus irmãos perante Deus. Conheci uma linda crioula que era imensamente rica e 3 meses depois nos casamos. Permaneci em Cuba alguns anos e depois decidi fixar minha residência em Madrid. Empreendemos a viagem. Ao chegar a Cádiz, olhei para todos os lados com receio, temendo encontrar Clemência, que nem um só dia havia deixado de ver em minha mente. A vítima seguia o verdugo. Deixei a antiga Gades sem perder tempo e chegamos a Madrid, onde vivi 1 ano rodeado de um luxo fabuloso, querendo a força de aturdimento, não ouvia a voz de meu coração, que continuamente me atormentava. Minha esposa me queria muito, mas ela me inspirava somente a mais completa indiferença. Meu pensamento, escravo do ouro, se encontrava com Tântalo, condenando a ver a água e morrer de sede. Minha vida era um inferno. 2 mulheres haviam me amado, eu nada havia sentido. Muitas noites passava na orgia, voltando para casa desesperado, pensando mais que nunca em Clemência. Uma tarde saí com minha esposa e ao anoitecer encontramos um sacerdote na rua de Toledo. Minha mulher saltou do carro, mais leve que o desejo, e suplicou ao ancião sacerdote que entrasse nele, enquanto nós seguiríamos a pé. Minha companheira era fanática em demasia, mas fazia muitas obras de caridade, sendo uma delas visitar os enfermos. Propôs-me que seguíssemos o padre, porque se o enfermo fosse pobre, deixaríamos uma esmola, e acendi sem poder dar-me conta de que sentia ansiava por chegar. Chegamos ao fim de uma rua suja, repulsiva, e entramos em uma casa onde se respirava um ambiente fétido. Ao final de um pátio longo e estreito, encontramos um quarto onde algumas mulheres rodeavam uma miserável cama. Sem ter dado nenhum, se tal nome merecesse um colchão ordinário estendido no solo úmido e frio. Uma pobre mulher ocupava aquele pobre leito, e ao vê-la não pude conter um grito. Clemência, moribunda, estava ante meus olhos. A enferma se moveu levemente, como querendo afogar um gemido. O sacerdote se inclinou como para reconhecê-la e disse com tom compassivo: se soubesse que me chamavam para auxiliar Clemência, não viria, porque vestir da calça poderia ir à glória, mas bem que bem ganha tem. Pobre Marte. Prostou-se, orou por breves momentos e abençoou a enferma e saiu dizendo: deixem-na dormir, amanhã voltarei a vê-la. Minha mulher deu algum dinheiro e uma daquelas mulheres saiu tristemente preocupada, dizendo que no dia seguinte voltaria acompanhada de seu médico. Nada repliquei, mas logo que chegamos em casa, procurei um célebre doutor, amigo meu, com quem me dirigi para ver de novo Clemência, que seguia submersa em uma profunda letargia. Meu amigo a olhou com tristeza e me disse: esta noite deixará de existir. Sem despertar de seu sono? Perguntei. Oh, isso sim. E tirando de seu bolso um frasco que continha exilir,
verteu em seus lábios algumas gotas e mandou sair as 2 anciãs que velavam a moribunda. Abriu Clemência os olhos e então meu amigo a fez beber o que restava daquele remédio. Momentos depois, um caudal de pranto banhou seu rosto pálido e, reclinando sua cabeça em meu ombro, disse com voz quase imperceptível: "Por fim você veio. Quanto tempo o esperei? Por que demorou tanto?" Eu não sabia o que responder. A dor e o remorso mais horrível colocavam um nó em minha garganta e só pude murmurar: "Fui um miserável, perdoa-me. Faz muito tempo que o perdoei para que Deus e meus pais me perdoassem também." "E o que foi de você? Como viveu, Clemência minha?" "Breve é a minha história. Quando você se foi, depois de 3 meses, um anjo veio me fazer companhia. 3 anos viveu comigo e logo estendeu suas asas e foi ao céu. Pobre filha minha, morreu há tempo. Por quê? Porque eu de tanto chorar fiquei cega. Minha governanta veio me buscar em Cádiz e me trouxe a Madrid, onde a ciência pôde mais que minha dor, e voltei a ver a luz do dia. Havíamos esgotado todos os nossos recursos de joias e roupas e nos dedicamos a costurar para poder viver. Mas minha anciã amiga morreu em meus braços e esse triste acontecimento me fez perder as poucas forças que tinha. Tive então que ir pedir esmola para levar pão à minha boca e ao final caí doente e estive no hospital muitos meses. Depois arrojaram-me dali, porque minha enfermidade se tornou crônica e ultimamente encontrei uma alma boa que me deixou viver aqui, alegrando-me morrer na solidão, para que nada me distraísse e pudesse constantemente pensar em você. E você, diga o que fez." Ia responder sem saber o que dizer, quando meu amigo pôs um dedo nos lábios e me indicou com seu olhar que olhasse bem Clemência. Ela havia fechado os olhos e de sua pequena boca destilava algumas gotas de sangue que recolhi com meu lenço. De novo abriu os olhos, dizendo com voz muito fraca: "Obrigada, Deus meu, por fim morro feliz." E caiu sobre o travesseiro para não se levantar mais. Meu amigo quis me arrancar do fúnebre aposento, mas todos os seus esforços foram inúteis. Permaneci cravado diante daquele cadáver. Senti um remorso sem limite, um amor imenso e louco. Desesperado, sem fé, sem crença, sem consolo algum, acompanhei até o cemitério a sombra de minha vida. E depois, febril, cambaleante, sem consciência do que fazia, fugindo de mim mesmo, corri a esmo e me precipitei num canal próximo, terminando violentamente minha abominável existência. Como está equivocado o homem quando acredita que com o suicídio acaba o seu tormento, pois se dá o contrário, ele se multiplica 100 por 1. Todo o tempo que ainda lhe restava estar na terra, cumprindo sua expiação, permaneci na erraticidade, sentindo a violenta agonia da morte. Eu, por mim, sei dizer que contemplava o canal. Vi sua água turva e boiando nela meu cadáver, que chegava até a margem, saltava na terra e se precipitava de novo na corrente. Sentindo em todo o meu ser a inexplicável impressão, a angústia indefinível que havia experimentado ao morrer, voltando novamente a subir e a cair. Não sei quanto tempo estive assim, porque no espaço não se conhece o limite dos anos. Mas quando se cumpriu um prazo de minha existência, apareceu-me o espírito de Clemência, que me disse: "Infeliz, sua obsessão nos separou na terra e por muito tempo nos separará na eternidade. Você vai encarnar de novo. Escolha a prova e, se sofrer com resignação, recuperará algo que foi perdido. Desapareceu a fulgurante visão e eu pedi a Deus uma existência de martírio e humilhação, já que tão orgulhoso havia sido em minha vida passada. Voltei à terra e escolhi uma família rica, filha única. Meus pais me adoravam, mas os perdi em tenra idade, ficando em poder de tutores que dissiparam minha fortuna, gastando eu o resto em minha maioridade com a liberdade mais desenfreada. Qual outra impudica Messalina, me lancei
a vida do vício, e nessa senda, dando o primeiro passo, se vai descendo até afundar-se no abismo. Eu deixei de ser mulher para me converter em coisa, até que chegou um dia em que, esgotada minha beleza, pobre e sozinha, olhei em torno de mim e chorei amargamente, porque todos fugiam como se eu tivesse lepra. Razão eles tinham, eu tinha lepra na alma, e tarde reconheci meus desacertos. Tão escandalosamente havia sido minha vida, tão pública minha humilhação, que não encontrei oficina para trabalhar, nem casa onde servir. A sociedade me rejeitava, a fome me fazia sentir suas horríveis convulsões, e meu corpo caiu despedaçado em terra, devorado pela doença. 10 anos fui rodando por hospitais, e os 4 últimos eu passei onde você viu meu cadáver. Clemência me prestava seu amparo, porque sofri com resignação meus acerbos padecimentos. Quando deixei a terra, veio ao meu encontro e me disse que no meu caminho era como se tivesse cumprido em dobro minha prova, e por isso em minha próxima encarnação eu iria para o mundo mais adiantado que o seu. Adeus, Amália. Parece-me mentira que tenha deixado meu androjo envoltório. A luz me rodeia e sinto em mim renascer algo grande que jamais senti nesse triste e escuro planeta. Guardo gratidão a você pela compaixão que lhe inspirei. Você é a única lembrança grata que tenho nesse mundo. Adeus, siga resignada com o peso de sua cruz até chegar ao Calvário, e encontrará depois a morte que nunca podem sonhar nem entrever nesse desterro. Luz, vida e verdade. Adeus. Este resumo de 2 existências se obteve em várias reuniões, a mim deixando-lhe toda a verdade histórica. Coube unicamente cuidar de compedi-lo quanto possível. Este relato mostra que não se derrama uma lágrima que não tenha sua razão de ser. Que grande é o Espiritismo, ele é a essência da razão, e nos surpreendemos que tenha estado tantos séculos oculto ao nosso entendimento. Verdadeiramente os espíritos que encarnamos na Terra, executando-se alguns gênios superiores que vêm cumprir uma grande missão, em que estado tão deplorável de atraso nos encontramos. Que pequena, que mesquinha, que egoísta é a humanidade, e que orgulhosa ao mesmo tempo, mas isto não se deve estranhar, porque não há mais ousado que a ignorância, e a nossa é limitada. Disse Chateaubriand que a natureza dizia uma palavra em cada século, e o nosso pronúncio também. Espiritismo, a palavra mais transcendental que ressoou no universo, repetindo sem eco de mundo em mundo, palavra mágica que mudará tudo o que foi criado. Ela conduzirá a civilização de polo a polo, de zona a zona. Ela conquistará a terra, palmo a palmo, mas sem deixar de trás de si a sangrenta marca que deixaram Alexandre, César e Napoleão. Disse Peletan que se a força é a alma da matéria, em troca a ideia é a alma da força. Pois bem, essa será a soberana do orbe, a ideia crisálida da razão, pela qual o homem conhece o que vale. O dia em que a humanidade reconhecer seus defeitos, deixará de ser a Terra um planeta de expiação. Todas as nossas guerras civis e religiosas, todas as nossas lutas íntimas de família a família, de indivíduo a indivíduo, não tem mais causa nem origem. Que a crença errônea que abrigamos, que não nos dá a sorte todo o bem que merecemos. O dia em que todos estiverem convencidos de que não há raças deserdadas, mas sim que cada qual se deserda a si mesmo, reinará sobre a terra a moral evangélica de Cristo. A humanidade formará uma só família, e então não haverá escritores como Dumas, pai, que digam com fundada razão: homens, raça de crocodilos. Espiritistas de todas as nações, roguemos ao onipotente que a razão domine o mundo. Pois
Depois a gente entra no capítulo 19 dos ensinamentos espirituais do livro A Luz do Caminho, da média espanhola Amália Domingos Soler. Até o outro vídeo.